Flamengo, Palmeiras e Boca Juniors querem a contratação de Dybala. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem é favorito para ficar com o atacante argentino da Roma. Te falo também do Palmeiras que se acertou com o Nino, mas precisa de um acordo com o Zenit para poder contratar o zagueiro. O Facundo foi mais um erro de contratação que não deu certo. Pelo menos já está vendendo, conseguiu vender e vai abrir espaço para outro jogador. Assunto encerrado e resolvido. Tem que ser dessa forma. Palmeiras vence o Mirassol, praticamente encaminha a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, mas o Vitor Roque saiu de campo com dores no joelho. Vira uma grande preocupação, uma grande dúvida. Será que é sério o que aconteceu com o atacante? Mas, por outro lado, o Verdão pelo menos tem boas notícias fora de campo. Facundo Torres vendido, de volta para a MLS, e os valores que vão servir de base de uma vez por todas para sacramentar a chegada do segundo reforço do técnico Abel Ferreira em 2026, o zagueiro Nino do Zenit da Rússia. Tudo isso e muito mais aqui agora neste vídeo. Quarta de final da Copa São Paulo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a CBF vai adiar a estreia do impedimento semiautomático. Sabe aquele impedimento que é utilizado, por exemplo, no futebol europeu e que na teoria estrearia com o início do Brasileiro? Não vai acontecer. CBF alegou que houve dificuldade logística para a compra dos equipamentos, além da adaptação aos 20 estádios que receberão jogos da Série A. Quero te contar que as quartas de final já têm seus 8 times definidos. Torneio que começou com 128 equipes, restaram apenas entre os grandes: o Grêmio, o Cruzeiro, o São Paulo, o Botafogo e o Palmeiras. As quartas de final têm início nesse domingo com Grêmio e Ceará, Cruzeiro e Guanabara. Na segunda-feira, a competição tem mais 2 jogos, Palmeiras e Ibrachina, São Paulo e Botafogo, quando conheceremos os 4 semifinalistas da edição mais importante do futebol de base do Brasil. E o Palmeiras se acertou com o Nino. O zagueiro do Zenit topou salário, tempo de contrato e luvas da proposta feita pelo Palmeiras. Mas calma, o acordo ainda não está fechado. Tudo porque o Zenit ainda precisa ser convencido de que é hora de negociar o Nino. Importante registrar que quando o Zenit o compra do Fluminense, o gasto foi de apenas 27 milhões de reais. Ainda assim, agora o Zenit pede para vendê-lo 62 milhões de reais. É mais do que o dobro em relação ao que foi investido. A primeira proposta do Palmeiras foi de 43 milhões de reais. A tendência é que o acordo, se fechado, aconteça entre os 62 milhões pedidos pelo Zenit e os 43 milhões oferecidos pelo Palmeiras. O Verdão ainda topa aceitar um perdão de algo, não dá para chamar de dívida, mas de um valor de 20 milhões de reais. Só para lembrar que o John está sendo comprado pelo Zenit numa operação de 124 milhões de reais. Como o Palmeiras é dono de 20% dos direitos econômicos, o Verdão vai ficar com algo na casa dos 20 milhões de reais e Leila Pereira topa que o Zenit não precise pagar esse valor para que entre nessa composição da negociação do Nino. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras: o quanto vale para comprar o Nino? Qual o valor que você gastaria? Já use espaço para comentário e registre a sua opinião. Fechado? Ídolo do torcedor da Roma, Dybala pode estar vivendo seus últimos dias na capital italiana. O jogador é pretendido pelo Flamengo há bastante tempo, pelo Palmeiras e pelo Boca Juniors. Seu contrato com a Roma se encerra em 30 de junho. E ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar sem custos a partir de 1º de julho. Contei para vocês no ano passado que o Flamengo é um dos interessados. Alexandre e Danilo fizeram um enorme filme do atleta para a diretoria e comissão técnica. Eles jogaram juntos durante bastante tempo na Juventus da Itália. O Dybala gosta da ideia de morar no Brasil e em especial no Rio de Janeiro. Surgiu nas últimas horas a informação de que o Palmeiras é outro interessado, mas nesse momento o favorito para contratar o Dybala é o Boca Juniors, que tem todo um aspecto psicológico por trás. Por exemplo, no Boca ele teria a chance de jogar com Leandro Paredes, volante e seu parceiraço. Um dos melhores amigos do Dybala no futebol é justamente o Paredes. Riquelme também já fez todo um processo de convencimento ao Dybala. A ideia do Boca Juniors era contar com o jogador já nessa janela de transferências.
A pedida da Roma para liberá-lo com antecedência giraria na casa dos 3 milhões de euros. Dybala que está fora da Argentina há 14 temporadas, sempre jogando no futebol europeu. Temporada atual de 19 partidas, com 2 gols e 2 assistências. Dybala está longe de ser, nesse momento, o protagonista de outros tempos, apesar de ter apenas 32 anos de idade. Você gostaria do Dybala jogando no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de compartilhar nosso vídeo. Assim que surgir mais notícia, conto para vocês. Tchau. Mas já batemos aí 3 vitórias na competição, falando em bater metas, né? 3 vitórias na competição, o Palmeiras começa bem, não terminou tão bem a temporada, mas o Palmeiras começa bem, diferente do ano passado. Eu já falei aqui, eu não gostei do que o Abel fez ano passado, essa história de ter 2 times. Nós precisamos de um só, Abel. Um time bom, um time que ganha, um time que não está, claro, ninguém está jogando bem, dando show, dando chocolate, sendo destaque da competição, nem era para ter ninguém mesmo, né? 3 jogos só, 3 rodadas do Palmeiras, sem ter tempo de treinamento, sem ter pré-temporada. A pré-temporada está sendo realizada dentro do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista virou a pré-temporada para o brasileiro. O brasileiro começa agora já no final do mês. Então o Palmeiras está usando o Paulista para se preparar para o brasileiro. Mas se preparar ganhando é bem melhor, né? Sempre disse isso. Se preparar ganhando é bem mais fácil, bem melhor. O time vai evoluindo, pegando confiança. O Abel tem tempo aí para segurar alguns jogadores, tem tempo para recuperar outros que não voltam nunca, né, Paulinho? Bora, vamos jogar, né? Vamos voltar, vamos jogar, vamos se colocar à disposição. Esse tá jogando demais, esse cara aí. Que contratação do Palmeiras, impressionante que esse Marlon tá jogando. Para mim foi o melhor do jogo contra a Portuguesa e hoje foi um dos melhores de novo. É que deu uma cansadinha no segundo tempo, depois dos 30 minutos, baixou um pouco o ritmo, que é totalmente compreensivo, normal, mas joga muita bola. Que troca, hein? Sai o Aníbal Moreno e vem Marlon Freitas. E o Palmeiras paga menos ainda do Marlon do que vendeu o Aníbal. Que negócio que o Palmeiras fez. E olha, a diretoria funcionou rápido, né? A gente não vê isso no Palmeiras. A diretoria assim, ó, vendeu um aqui, já vou buscar um ali. Não, não acontece. Não acontece no Palmeiras. O Palmeiras já falou do Gerson, foi pro Cruzeiro. O Palmeiras falou... O André falou um pouco, acabou não acontecendo. Está falando do Almada faz tempo. Falou do Matheus Pereira, renovou o Cruzeiro. Falou do Almada, está enroscado. Está falando do Arias, está enroscado. Então precisa ser mais, né, mais conclusivo, mais agressivo nesse mercado. Mas não acontece. Mas no caso do Marlon foi assertiva, foi rápido, resolveu e trouxe um jogador que realmente, esse cara caiu muito bem no time. Sai o Aníbal, entra o Marlon Freitas, arruma o meio-campo do Palmeiras. Arruma. E aí os garotos que chegam, hoje foi a vez do Luiz Pacheco, joga muito do lado do cara. É um cara experiente, um cara que orienta, posiciona, fala com os meninos. Luiz Pacheco fez um bom jogo hoje, bom menino. Joga bem ali por trás, tem um passe bom. O Larson também, quando joga do lado do Marlon Freitas, tem um rendimento muito legal. Esse menino é bom também, hein? Marlon Freitas é bom e faz o Larson jogar bem. É bom jogador esse menino também. Está crescendo, está tendo mais tempo para jogar. Não entrou no jogo hoje, mas é um menino que está evoluindo muito, está crescendo e vai ajudar também. Então, uma ótima contratação no momento que a diretoria agiu rápido para trazer um atleta que ia ficando um buraco nesse meio-campo, né? O Palmeiras ano passado sofreu até com o Aníbal, porque o Aníbal ano passado fez uma temporada muito ruim, muito abaixo daquela de 2024. E aí a troca rapidamente por esse jogador que cai muito bem. Melhora quem joga do lado dele, melhora o Andrés Pereira, melhora o Maurício. O Maurício jogou bem hoje também. Então, enfim, esse cara está tomando conta do meio-campo do Palmeiras e é uma ótima notícia para essa temporada. Faltam mais, né? Falta resolver esse lado esquerdo, que é um problema. Se bem que esse menino, eu acho que não dá para ele assumir essa condição de ser titular, de ser um dos protagonistas do time aí, do Riquelme. Mas é um menino que tem um potencial também, uma capacidade que para contratar, a gente já falou muito sobre isso, não quero ser repetitivo, mas tem na base umas opções lá que é melhor do que sair gastando aí no mercado sem trazer um jogador, por exemplo, como o Marlon Freitas, que vem para resolver. Esse menino é bom jogador, esse Riquelme. Palmeiras hoje, quando jogou contra o Santos, né? Riquelme do lado esquerdo e o Alan do lado direito,
é problema para os caras. É problema para os adversários, porque são dois jogadores que têm uma condução de bola, que tem o 1 contra 1, o tal do X1 hoje, e que faz com que a bola chegue na área, ou por dentro, por baixo. Então dá um trabalho danado. Então o Palmeiras tem. E o Abel gosta de jogar assim, né? O Abel gosta de ter esses jogadores pelo lado do campo, sempre teve bons jogadores, né? O Estevão jogando por ali, teve muita gente boa jogando pelos lados, os meninos que vêm da base, principalmente, porque o Palmeiras não contratou esse cara ainda. O Palmeiras está buscando, mas não contratou. Quem sabe o Arias pode fazer com que a gente resolva esse problema do lado esquerdo. É um problema sério que a gente tem, troca um jogador, troca outro. Quem já passou por ali? Já passou Felipe Anderson, já passou Sousa, já passou Facundo, todo mundo vai jogar por ali e não resolve esse lado esquerdo. Aliás, o Facundo, o Palmeiras está conseguindo vender, né? Bom, boa notícia. Boa notícia, por quê? Não está jogando bem? Abre espaço para outro. Abre espaço para outro. E a diretoria tem que trabalhar dessa forma mesmo, com rapidez, com velocidade, e aproveitar nesse momento para sair em busca de atletas que vão ser importantes na temporada, como contratou esse rapaz que está aí na foto, que mais uma vez foi um dos destaques do time. Não é rapaz, dá passe para frente, passe vertical, passe para achar o meia, passe para achar atacante, porque dá passe para achar zagueiro atrás, aí não dá, né? Aí eu faço. Eu hoje vou ali, entro no meio e passo para trás. Não é o caso. Não é o caso do Marlon Freitas, que está jogando muito. Aí o Facundo indo embora. Obrigado, viu, Facundo, por nada, né? Obrigado por nada. Ganhou um Paulista, não fez 2 temporadas ruins. 2 nada, foi a temporada passada só, não ganhou nada. Não é Paulista, não. Quem está no Paulista é o Felipe Anderson, ele não ganhou nada. E está indo embora. E o Palmeiras conseguiu vender, passar para frente, enfim. O Palmeiras vai poder ir atrás de um outro jogador para jogar ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo, porque o Facundo foi mais um erro de contratação que não deu certo. Pelo menos já está vendendo, conseguiu vender e vai abrir espaço para outro jogador. Assunto encerrado e resolvido. Tem que ser dessa forma, ser rápido. Não deu certo, não dá para ficar 3 anos esperando o jogador jogar. Ficar atrás, insistindo, esperando que o jogador reaja, dá tempo, dá jogo, tira espaço. Não deu certo, troca. O Palmeiras tem essa capacidade. Vai tomar um prejuízo aqui, outro ali, vai. Até o momento que parar de contratar jogadores que não servem para jogar no time. Então é uma troca rápida e necessária e que o Palmeiras acerta em fazer nesse momento. Já chega para deixar o like e hypar o vídeo, porque além da vitória do Palmeiras, é óbvio que vocês querem saber a respeito de mercado da bola. Vai chegar o Nino ou não vai chegar o Nino? Então, vem hypar o vídeo, deixar o seu like aqui pra mim, por gentileza. Se inscreva agora. Porque falar em si do jogo Palmeiras e Mirassol é praticamente um repeteco do que aconteceu contra a Portuguesa e, obviamente, no clássico contra o Santos. Um Palmeiras ainda travado, o time não fez pré-temporada. A pré-temporada do Palmeiras tem sido esses jogos no Campeonato Paulista. Ou seja, quando um time está em pré-temporada, ele faz amistosos. Não vale nada, então vai rodando a galera, vai pegando aquele ritmo de jogo para quando começar para valer a competição, o time tá, digamos assim, na ponta dos cascos. Não é o caso, né? Essa pré-temporada que está sendo feita vale ponto, vale dinheiro, vale classificação, ou seja, é uma loucura. Então o time tem que entrar às vezes com uma rotação mais alta e por isso que, infelizmente, situações inesperadas acontecem, né? Porque neste jogo contra o Mirassol na vitória por 1-0, o gol do Flaco Lopes, entrou bem no segundo tempo, né? Fez a parte dele, é isso que se espera do Flaco Lopes. E ao longo da temporada que faça gols também em jogos importantes, jogos que decidam, né? Para que o Palmeiras tenha aquilo de volta no chamado recomeço, né? Do mantra da presidente, que é voltar a ser campeão e tudo mais. Então tomara, né, que continue assim para esses próximos jogos. O Palmeiras teve a grande preocupação da saída do Vitor Roque no segundo tempo. E quando se esperava que era apenas uma saída para poupar o gás, para o Vitor Roque descansar um pouquinho, para a entrada do Flaco Lopes, cada um, né, rodando nessa gestão
de grupo que o Abel tem feito, o Vitor Roque vai ao banco de reservas com uma cara de poucos amigos, aliás, muito pelo contrário, uma cara de bastante preocupação, com gelo no joelho e muita gente, os repórteres que estavam à beira do campo, preocupados em relação ao que pode acontecer, né? Será que o Vitor Roque abusou demais? Será que forçou uma situação no joelho que pode ser uma preocupação, algo agravante para os próximos dias? Obviamente que a partir desse domingo que a gente vai ficar sabendo, ou no mais tardar na segunda-feira, quando exames forem realizados. Mas o fato é que é uma notícia que deixa o torcedor de cabelo em pé, porque o Vitor Roque é o melhor jogador do Palmeiras neste elenco, é o jogador mais decisivo, é o jogador mais especial. Quando ele está em campo, o Palmeiras, ou o ataque do Palmeiras funciona numa rotação completamente diferente. E confesso pra vocês que eu poderia achar que era apenas aquela preocupação, né? O cara sai de campo, precaução, o cara mete lá aquele gelinho só pra dar uma baixada no inchaço ao longo do jogo, né? Nesse esforço. Mas o Vitor Roque coçando a cabeça, olhando pro nada, bastante triste. E isso me deixou também com essa grande interrogação, assim, claro como vocês. Então, vamos averiguar, né? Vamos saber nessas próximas horas o que acontece com o jogador. De resto, no jogo, né, o Marlon Freitas muito bem destaque, Bruno Fux fez um jogo muito seguro, a lateral direita ainda é uma preocupação, né, o Jair um jogo bem discreto, assim como a péssima atuação do Bruno Rodrigues, outra atuação pra mim lamentável no jogo, não aparece pra nada, né, aliás, dois jogadores, o senhor Ramon Sousa e também o Maurício, jogadores que não conseguem ter nenhum poder de decisão, diferente do Flaco Lopes que entrou e resolveu, além do Vitor Roque que estava jogando direitinho, mas tem os dois destaques, né, os dois garotos, né, o Arthur que fez um bom primeiro tempo, seguro, pelo menos começa a surgir, quem sabe um reserva à altura do Piquerez, obviamente não com o nível de atuação que o Piquerez já teve, porque hoje ele não tá jogando nada, mas ele já teve um grande nível de atuação, quem sabe o Arthur, né, porque ser melhor que o Jefité não precisa de muito, então pode ser que esse menino aí, ganhando um pouco mais de rodagem e confiança, se torne um reserva seguro, melhor do que foi, por exemplo, o Vanderlan nesses últimos tempos. E o Luiz Pacheco também, né, que fez uma boa dupla ali com o Marlon Freitas, tentando desenrolar as ações no meio-campo, tentando fazer com que o Palmeiras, além de uma boa marcação, travando o Mirassol na criação das jogadas, mas desenvolvendo o jogo para puxar contra-ataques. Gostei do menino, deixou uma boa impressão. É assim como o Arthur, pés no chão e ver como é que se desenrola daqui para frente. De resto, acho que não teve mais muito detalhe esse jogo Palmeiras e Mirassol. Mas o que interessa, que vocês querem saber é o seguinte: e o Nino, né? Informação que, tudo bem, coleguinhas aí não dão crédito e etc e tal, não tem problema nenhum. Tô nada preocupado, mas para quem acompanha o canal do Facincani, vocês já sabem, desde novembro, na parceria com o Link Sport Clube, nas lives de segunda a sexta aqui, que o Nino era o desejo e o plano A do Palmeiras, né? E como a gente atualizou ao longo dessa semana também, o acordo que foi desenrolado na quinta-feira, aproximadamente 7 horas da noite, em que avançou significativamente a negociação entre Palmeiras e Zenit. O acordo com o Nino foi feito entre as duas partes, né? O staff e, obviamente, o jogador. Mas a gente sabe que esse acordo já estava bem alinhavado, porque o Palmeiras não estaria negociando com o Zenit se não tivesse aval do staff do atleta. Então essa história de que tem que convencer o jogador, que tinha se acertado com o Fluminense lá atrás, é lógico que o Nino se acertou com o Fluminense e acertou, obviamente, com o próprio Palmeiras. A decisão estava nas mãos do Zenit, só que como o Fluminense foi pelo caminho inverso, ele fez com que o Nino tentasse forçar essa saída junto aos russos e os russos ficaram irritados, o Palmeiras fez o outro caminho. O Palmeiras foi conversar com o Zenit para alinhavar essa situação ao mesmo tempo com o Nino, e por isso que as tratativas entre Palmeiras e o clube russo avançaram muito mais. Mas por que essas tratativas avançaram? O que aconteceu de fato? Aconteceu que a negociação caminhou entre o Zenit, o Bragantino e o John. O que isso tem a ver com o Palmeiras? O Palmeiras vendeu o John para o Bragantino e ficou com 20%. Esses 20% de 20 milhões no total da negociação virão aos cofres do Palmeiras. Quem tem que depositar os 20 milhões? O Zenit ou o Bragantino. Como o Palmeiras está negociando o Nino com o Zenit, já guarda de bônus esses 4 milhões de euros. Ou seja, Palmeiras e Zenit conversavam cerca ali de 12, 11 milhões pela negociação de euros entre o Nino, né, zagueiro, e aí você já tem um bônus abatido, próximo, obviamente, daquilo que o Palmeiras tinha feito na primeira investida em dezembro
quando eu trouxe informação com exclusividade para vocês, que o Palmeiras foi lá perguntar e falou, olha, a gente tem 7 milhões, é uma veia de negociação, o Zenit falou não, valor muito baixo, a gente quer 12 e tá tudo certo, e depois a história foi caminhando nesse desenrolar. Só que a outra carta na manga foi a confirmação da venda do Facundo Torres. Este bagre, este atacante fraquíssimo, que o Palmeiras jamais deveria ter feito uma investida, e que além de ter feito uma investida, o Palmeiras tomou um prejuízo, porque pagou 12, vendeu por 10, mas vai ficar com 8,5 por causa dos 15% que ainda pertencem ao antigo clube dele, o Orlando City. Então, mesmo tomando esse prejuízo, o Palmeiras conseguiu a chamada carta de crédito, a confirmação da venda com o Austin, lá dos Estados Unidos, e assim, com esse valor garantido em conta, com a história do John John, o Palmeiras somou, né, essas condições financeiras importantes para que pudesse chegar no Zenit e garantir essa investida final para trazer o Nino. Portanto, desde quinta-feira é o que eu falava, Palmeiras e Zenit estavam alinhando detalhes finais importantes nessa história. Esses detalhes finais, então, começam a fechar agora com essas confirmações. O John John sendo vendido e o Palmeiras pegando 20%, a venda, obviamente, do Facundo Torres, que já estava sendo costurada, mas que explodiu nesta sexta-feira, e com essa somatória de números, o Palmeiras, claro, tem o crédito suficiente para chegar no Zenit e destravar a história. Portanto, vamos aguardar. Provavelmente aí, nessas próximas horas, ou sei lá, começo da próxima semana, vai ser sacramentada essa novela, e a confiança com quem eu tenho conversado no Palmeiras é de um final muito feliz. Estão extremamente otimistas que dessa vez o Palmeiras vai conseguir um bom acordo com o Zenit, lembrando que os clubes sempre conversaram recentemente, né, por jogadores que interessavam uns aos outros. O Zenit queria alguns jogadores do Palmeiras e não deram certo. O Palmeiras tentou negociações com atletas do Zenit, lá atrás o volante Wendel, mais recentemente o Claudinho, negociações que foram frustradas, mas me parece que dessa vez, com todo esse avanço, com as tratativas feitas das formas corretas, o Palmeiras e o Zenit vão entrar em acordo e o zagueiro Nino será jogador do clube nos próximos dias. Pelo menos é a grande confiança daqueles com quem eu tenho conversado. Fala-se até em 90%. 90%. Lógico que, se tratando de Palmeiras, esses 10% têm o mesmo peso dos 90% em termos de preocupação. Mas vamos aguardar, pelo menos dessa vez, com essas vendas feitas e esses valores, o Palmeiras, claro, consegue ter pelo menos motivos mais do que suficientes para não só sonhar, mas para realizar a chegada do segundo reforço nesta temporada para o técnico Abel Ferreira. Veio o Marlon Freitas e agora o zagueiro Nino. O Palmeiras aos poucos vai tentando mudar a cara deste elenco para a próxima temporada. Sobre John Arias, da mesma forma, Palmeiras esperando garantias de outras negociações para tentar desenrolar o jogador. Lembrando que entre Palmeiras e Arias a situação é bem encaminhada, é bem tratada, o Arias deu aval, Palmeiras conversa com o Wolverhampton, tem a história do Fluminense nessa cláusula e esse imbróglio está tentando também ser desenvolvido entre todas essas partes para ver o que acontece. O Fluminense fala que quer fazer o poder, né, de valer essa cláusula em favor dele, mas a gente sabe que o Fluminense não tem a bala que o Palmeiras tem para fazer a investida. Por outro lado, o Palmeiras confia muito nessa negociação e na vontade do jogador, que dessa vez deu sinal verde para o Palmeiras. Enfim, então vamos ver o que se desenrola. Mas entre o que interessa nesta informação e neste vídeo, Palmeiras vai ter, ou muito próximo de ter, um novo zagueiro nos próximos dias, e um zagueiro bem experiente, o Nino, tá bom? Lembrando que Luigi é outro jogador alvo, tá? De equipes não só aqui no Brasil, mas também internacionais, e o Palmeiras também tenta costurar a venda desse jogador por valores que possam, evidentemente, garantir mais investimentos, no caso, o próprio atacante colombiano que a gente falava agora há pouco, tá certo? Então, ó, dê like aqui nesse vídeo, hype este conteúdo, se inscreva aqui no canal do